Boa tarde, hoje é 31 de agosto. Eu fiz aí o vídeo ontem e não gostei muito. Estou fazendo outro para ver se melhora. Então eu tenho um canal, meu nome é Nelson Pinto Jacoude. Antes de mais nada, tem um canal no YouTube chamado Canal Espiritualista Laico Acelera Status Quo. Eu faço isto porque eu mando para o WhatsApp, para Facebook, então Instagram. E aí eu coloquei aí o nome do canal, porque se vocês quiserem lá tem uma série de vídeos a respeito de Caminho das Almas, Abrigo das Almas e Refúgio das Almas. Este vídeo ele traz uma abordagem diferente, mas faz parte dessa sequência. Então, aqui eu estou criando um exercício para políticos, sacerdotes de religiões, artistas, jornalistas e movimentos diversos sociais aí que o Brasil, e também para pessoas que cometem crimes, pessoas civis normais, e criar um exercíciozinho para dar uma contribuída para melhorar o astral do sistema de política, de religião, de tudo isso pelo mundo. Porque você vê, nós temos duas guerras nesse momento no mundo. E uma são religiões. Como que a religião faz guerra? Você vai dizer que o Estado judaico ele está desassociado da religião? Não está, todos são judeus. Ali só entra judeu. Então, a guerra é judaica. Claro, eles se defenderam, mas se extrapolaram das medidas. E o Islã, Hezbollah, Hamas, que a guerra foi contra o Hamas, né, inicialmente, agora já está Hezbollah na história, e se expandindo, né, para Cisjordânia, e aí ali praticamente uma parte dentro do Estado de Israel, é problemático, né? E então é um exercício para esses judeus e esses islâmicos, que eles precisam ser norteados por alguém fora das religiões, como jornalistas e outras forças políticas que são o Estado democrático em geral, são laicos. Então, você tem interferência de religião, como nos Estados Unidos, que é uma democracia como é que se diz agora? Bem, não importa. Teocracia, uma semi-teocracia. Por quê? Porque o parlamento é praticamente todo de religiosos, que são e que fazem guerra. Então, eles permitem guerras e são crentes. É difícil falar isso? Não, o povo de lá está desacordado e todo mundo no mundo está desatento a isso. A religião protestante está desatenta em relação a este fator, porque quem está ditando a guerra são protestantes. Então, o Estados Unidos, ele é uma semi-teocracia, ou seja, é uma democracia que tem como valores a liberdade, e que seria laico. Ele não é laico justamente porque os parlamentares, em sua maioria, são protestantes ou católicos, uma minoria católica.
E aí eles fazem guerra. Então quem faz a guerra? A igreja. E você não consegue desassociar porque as pessoas são protestantes e fazem guerra, sempre permitiram guerras. Então eles são permissivos, seria o termo, né, aos crentes, ou eles estão completamente alienados e isentos de visibilidade, como eu estava. Eu não percebia isso. E eu fiz críticas em relação à igreja ao invadir a África. E todos os estados eram católicos ou protestantes. Então, eles invadiram. Quem invadiu a África foram os católicos. E quem invadiu a Índia e a China foram os protestantes. A Inglaterra, claro, católicos e protestantes, porque até Portugal invadiu lá. Bem, então, aí eu criei um exercício que é ligado à religião exatamente por este aspecto, este ponto de vista, e as pessoas têm que ter clareza, os crentes, de que países fazem guerra sendo protestantes ou católicos. Então, se as pessoas que estão lá são protestantes, elas que fazem as guerras, elas são responsáveis pelas guerras. Isso é muito grave, porque o cristianismo, ele é uma religião que prega a paz. Não é como a judaica, que ensinava a guerra, né? E sempre tiveram guerras o tempo inteiro. E não é como o Islã, que prega a guerra. O Alcorão ensina a guerra. E o Velho Testamento fala que Deus atuando a favor de Israel nas guerras. E aquilo não era Deus, absolutamente não era Deus. E já no cristianismo contemporâneo, você pensar que nós estamos no século XXI e países estão fazendo guerra, e mesmo na segunda metade do século XX, então nós estávamos cegos, todos cegos. Então você tem que ter transparência e visibilidade e passar essa visibilidade para as pessoas, para que essas pessoas politicamente se tornem éticas, tenham moral, tenham esse ponto de vista moral que está distorcido. Eles não são éticos, não estão éticos ainda. A igreja precisa despertar para eles pararem, senão não para nunca. E aí você tem o Estado, um país em que os crentes estão desacordados, adormecidos e não sabem que são a igreja que está fazendo a guerra. Bem, então eu criei, por este motivo, a minha visão foi abrindo porque eu pedi para abrir. Então você pode pedir para melhorar o nível de visibilidade e ter o teu ponto de vista, que seria técnico, para você informar para as pessoas, para elas não permitirem que os estados façam guerra. Os Estados Unidos se metem em guerra. E aí isso muda a história, porque os Estados Unidos é bélico e ele é tipo um xerife, né, que fica fiscalizando, mas com armas, né? Então nós temos que ter uma medida melhor para as pessoas, para que elas influenciem o país numa semi-teocracia, mudar a posição deles. Então eu criei essa minha visão de mundo contemporâneo, ela inclui todo o passado, por exemplo, eu consegui enxergar porque eu pedi. Eu abri as minhas barreiras impeditivas para enxergar, e pedi e enxerguei. E o meu apelo é como de desespero, né? Pelas situações. Então, eu criei o exercício seguinte: para você, político e membros dos poderes das repúblicas, não só do Brasil, mas de outros países, se chegar lá, né? Porque eu
talvez não vá direto, mas os crentes do Brasil podem pedir, né, as entidades e a Deus para que ajude. Mas então, para você que é político e membros dos poderes de todas as repúblicas democráticas, ou não democráticas, mire-se no espelho, assim como eu estou olhando agora a minha imagem, chegue no espelho e fale para você mesmo, você permitindo ao teu animal que se mova e faça uma reflexão sobre a sua vida, a vida, tudo que você fez de errado, as coisas erradas, e se julgue a você mesmo e condene você a alterar o rumo e ir para uma prisão, que não é uma prisão, é um local separado para que você esteja ali diariamente tratando de você cuidando de você, para que você altere as energias eletromagnéticas que estão concentradas, que permitam a prática de equívocos, e alguns deles são classificados como crimes. E eu não estou aqui para julgar esse mérito da questão, mas criar uma norma para você ir para este lugar e pedir a você para que trabalhe. Aí você tem várias formas de trabalhar isto. Você tem exercícios, um deles é falar diariamente, não vou matar. Você pode falar isso, pode falar se quiser, que não vou roubar também, nem corromper. Então você tem as duas questões aí. Numa, você pode reduzir essa carga de desvios de valores, né? Ou você pode reduzir totalmente, vai depender, mas a questão é técnica, é científica, é de modificar o sistema e as pessoas começarem a ser mais moderadas nas suas reações. E são reações que causam esse tipo de coisa, que são condicionamentos que as pessoas têm. Como você tem reações interiores, essas reações não são nossas, elas ocorrem por má formatação do ser, né? E em alguns casos não são as conformações, porque na conformação você não reage, e já na formatação errada você reage. Então eu estou fazendo o exercício para vocês, para que vocês venham e tratem de vocês adequadamente para nós melhorarmos o sistema do mundo. Além do mais, se você tem uma religião, você tem, evidentemente, que se cuidar. E aí, se cuide. E as pessoas que são laicas, no ponto de vista de sistema, elas devem se fazer o mesmo tratamento. Estou fazendo isso para todos, mas estou fazendo também para os sacerdotes de todas as religiões do mundo, porque está havendo guerras lá, em Israel, e duas religiões, para esses sacerdotes de lá e os crentes que permitem isso, para que refletirem e não aceitarem mais as guerras que os estados estão fazendo, ou terrorismo, nada disso. Estou falando isso para sacerdotes também, e sacerdotes também de todos os países do mundo e de todas as religiões, para que retirem o eletromagnetismo que conduz ao erro, e erros graves. E os sacerdotes continuam sendo sacerdotes, cometendo falhas graves. E
sacerdócio tem que ser puro. E as pessoas não podem ficar cometendo crimes e serem sacerdotes. Sacerdote não pode cometer crime, porque senão ele não segue a Deus. E Deus é bom. Deus não é um Deus de guerra. Deus é o Deus de paz, de igualdade, de fraternidade. É o Deus fraterno. É a energia fraterna. Você não tem um nome, você não tem como designar, é o eu sou ou qualquer outro nome. É uma energia. Inclusive, a própria religião cristã diz que Deus você não vê, ele é um espírito. Agora, o que Deus espera das pessoas é a autonomia. Elas têm que ter a maturidade, chegar a uma idade da razão e da maturidade. Então você não vai adiantar ficar pedindo a Deus perdão e continuar fazendo as mesmas coisas. Você tem que ser maduro, então você faz exercícios pedindo a você para que se trate, porque a divindade é a tua própria existência, porque nós fomos feitos por uma energia que tecnicamente seria pura, né? Então as pessoas não cometeriam faltas graves, não, como os animais não se comeriam, não teria animal carnívoro. Existem evidências em relatos de religiões antigas que os animais não se comiam. Nós podemos também pesquisar isto, ver quando ocorreu isso. Tem religião que fala, como os livros de Enoque, cartas de Enoque, que diz que existiam seres gigantes de outro planeta que vieram à Terra e os alimentos não davam, eles passaram a comer os animais. E os seres humanos eram animais também. Então, os animais fugiram, se esconderam no mato, né? Porque começaram a ver aquilo, começaram a fugir. E os seres humanos, muitos fugiram para o mato também com medo de serem comidos por esses seres grandes. E gritaram, segundo o relato de Enoque, eles ficaram gritando, angustiados, chorando, porque eles eram amigos dos animais. E os gigantes eram enormes e a comida não dava. Houve falta de alimento, eles passaram a comer os animais. E aí os seres humanos da Terra passaram a comer, porque eles também eram seres humanos. Então, estou falando para sacerdotes também, mas estou falando para a classe de artistas do mundo inteiro, e para criminosos de facções, estou falando para pessoas de todos os setores da economia, empresários, para que olhem no espelho, reflitam sobre as falhas, condene-se, julgue-se, condene-se a ser tratado e seja tratado. Então essa prisão de tratamento, ela é uma prisão boa, ela é uma prisão para você não precisar ser preso de verdade e ser modificado. Porque também se morrer e nós continuamos vindo do passado, você pode ir para situações piores, né? Nascer numa outra situação e situações melhores. Não compreende isso? É porque você não sabe da reencarnação. Aí, mesmo sendo cristão, eu estou informando isso para você. Então você reflita, se coloque e se trate. Todos os sacerdotes do mundo inteiro e artistas e todos, e empresários, as máfias, né? E então, todos os dias você faça isso. Olhe, ainda está faltando isso, a energia está pesada. Então, tem um exercício bom para isto,
que é um exercício que ele é tão básico e tão científico, que é você tornar a energia do cérebro bem suave e equilibrar ela para que o organismo, por exemplo, ele combate infecções, ele combate inflamações, e as hemácias, eu vi até filmes, as hemácias, elas, aí tem os nomes lá científicos, a gente sabia o nome científico, mas não tinha ainda microscópio que olhasse aquele troço. E aí, e não tinham tantos termos científicos como agora. Então, não sei, eu não guardei esses nomes, porque eu assisti uns vídeos e vi as hemácias, tipo uma lesminha correndo atrás desses elementos que vão provocar doença. E aí ela vai, engole e metaboliza e lança para o corpo, que já pode para as moléculas absorverem como alimento, porque já está purificado. Então imagina isso filmado por um super microscópio. É um negócio fantástico, que é no plano, ele vai correndo num plano. Então existe um plano tridimensional dentro da molécula, em vários compartimentos dentro da molécula, de uma molécula só, vários compartimentos com hemácias comendo as bactérias que vão produzir as doenças. E aí o câncer e tudo isso, se você faz a mentalização para que a tua mente fique gerindo, esteja permitindo que o organismo tenha as hemácias e os outros elementos todos que eu não desconheço, tratarem câncer no início, né? E se fizermos exercício sempre, claro que isso não depende só disso, depende de não usar mais pesticidas para tipo de câncer, a maioria deles de intestino, então não usarmos mais pesticidas defensivos, né? Agrícolas, e usarmos o biológico, que nós já temos indústria de biológico. E deveríamos usar isso nos vegetais que nós consumimos, não as grandes culturas, né? Isso só com o tempo, porque tem o fator economia, nós usamos coisas erradas. E quando nós usamos em excesso nitrogênio, fosfatos e potássio, isso na Terra, ela tem uma quantidade, que aquela quantidade permite que os micro-organismos estejam funcionando. Eu estou falando isso para você fazer o exercício de ficar falando para o teu cérebro, né? Você pede para que o teu corpo e o teu cérebro esteja bem suave e que ele esteja equilibrando para que essas defesas do organismo estejam. Nós não sabemos se, independente do nosso sistema mental, e que afeta os nervos e traz esse monte, cria doenças, então possivelmente nós fazendo se fizermos estes exercícios sistematicamente, o corpo vai se equilibrando e aí possivelmente nós vamos reduzir as doenças. E também isso tem um outro mecanismo de consciência com relação à utilização dos adubos minerais, ou o nitrogênio, que é um gás, e aí nós estamos defendendo o nosso organismo. Ao mesmo tempo, você está fazendo um jogo de consciência de que o mais correto é a ciência. Então,
nós estamos colocando com autonomia, porque você está fazendo por vontade própria os exercícios para deixar de cometer atos falhos que provoquem danos a terceiros e a você mesmo. Então você faz para a mente, para o teu organismo ficar assim, aí você coloca isto como um todo, para que as energias da tua mente sejam mudadas e você chegue a um ponto de equilíbrio para que as forças eletromagnéticas que impulsionam as práticas errôneas que causam danos estejam diminuindo, porque a atuação é no cérebro. E aí, quando nós falamos em espírito, e que você utiliza para provocar danos, é na mente. É a mesma coisa, você vai estar liberando a tua mente dessas forças eletromagnéticas, e eu preciso muito disto, porque eu estou ligado à política, economia e domínios da Terra, da parte espiritual, e vocês fazendo esses exercícios, podemos fazer em grupos e começar a evoluir por vontade própria. E nós temos, então, todos os grupos, né? Eu estou incluindo todos, justamente porque a visão vai aumentando e você vai percebendo as nossas falhas coletivas. Então vamos fazer esses exercícios. E tem um outro exercício que nós fazemos permanentemente, que é essa que eu desenvolvi sobre escola, de filmar desde a concepção, né, e filmar lá no SUS, na hora dos exames pré-natal e depois o nascimento, tal. Aí você fazer por blocos e vai para a creche, aí filma nas creches, e aí nós teremos também uma visão de como que as crianças são acalentadas e se sentem protegidas e admitem que aqueles seres que estão cuidando delas, o pai e a mãe, irmãozinhos, são pessoas que não vão fazer mal para elas. Então o bebê vai se sentindo acolhido, vai chegando na Terra pouco a pouco, num sistema muito bom. Então você chega dentro da creche, da creche, e o bebê vai ficar ali o dia inteiro. Então, que é o ideal, o dia inteiro, para as mães poderem trabalhar e os pais também. E aí, o ideal seria nas casas. Mas na creche, você filmando, você vai ter uma ideia, com o tempo, os governos, né, de como é feito o tratamento. E se é adequado fazer este tratamento de acordo com um agasalhamento, uma carícia de fazer um carinho no bebê para não chorar quando pegar no colo ou ali, ficar falando baixinho, coisas assim. Nós temos que criar um sistema e nos humanizarmos com bebês e tudo, e fazer isto. E depois, no pré-escolar, no fundamental, seguir filmando etapas da vida de cada um, a princípio alguns. Então você faz o trabalho e vai desenvolvendo as técnicas para que a criança se sinta acolhida e depois nas escolas. E nós temos um problema grave entre relação de homens e mulheres, fora que eu fui percebendo com o tempo que as relações, ou você tem sexo ou não tem, ou não dá para se relacionar homem e mulher. Homem com homem você pode se relacionar, e mulher com mulher sendo amigos, mas homem com mulher não dá para seguir livremente na maioria dos casos. E isso é muito comprometedor no sistema mental e metabólico, o sistema nervoso, porque vai criando bloqueios
de acordo com uma realidade mal construída que é a que nós vivemos. Então nós temos que na escola criar com o tempo um modo de meninos e meninas seguirem até nível médio e depois universidade, podendo ser amigos sem ter relação nenhuma com o sexo. Primeiro, ensino em tempo integral. Não vão fumar, ficando o dia inteiro na escola. Não vão beber, não vão usar drogas, e não vão ter comprometimento sexual que cria um afastamento entre grupos que são as mulheres de você não poder se relacionar. E eu aprendi na vida que mulher se relaciona com mulher sem ter relação sexual. E são amigos e seguem. E claro que num caso ou outro. Aí nós fizemos nesse aspecto, para seguir essa questão de ir filmando, até incluir todos e todos serem filmados, e você ir purificando o sistema. E qual o problema de nós melhorarmos a educação, porque a vida melhora pela educação. A vida evolui com a educação. E ela precisa evoluir com metodologias que vão crescendo, se desenvolvendo de uma forma benéfica. E que ela traz a libertação também. A educação em si, ela liberta todas as pessoas. Ela torna as pessoas mais sociáveis, porque você vai construindo uma realidade em que o consumo vai entrando na classe média e em todas as famílias, e aí você vai se tornando melhor, vai se organizando, vai se portando de uma maneira diferente. E nós fizemos um exercício baseado em algo que ocorreu em tempos não muito distantes, que foi a liberação sexual por meio da internet em filmes de sexo explícito. E aí isso veio muito rápido e de repente eu fiz um vídeo que é um artigo com um estudo do SUS que mostrava 550 mil meninas fazendo parto, e dessas 550 foram as que sobreviveram, que mais 30, 60 mil meninas morriam por causa de não ter formação para ter filho. E fora isto, os relatórios do SUS demonstravam também que a maioria não sabia o que eram os pais. E a maioria de 10 a 14, 15 anos. Ou seja, na idade que é feita para você estudar. Então, primeiro, as meninas foram abusadas. Com 10 anos, é abuso. Aí nós fazemos um exercício e o exercício é o seguinte: nós fizemos na época lá atrás, eu capitaneei isso com os pastores, usei, foi espalhando e nós reduzimos o número de meninas e hoje são menos de 400 mil. Então você já livrou 150 meninas por causa de exercícios de oração e de as pessoas fazerem um pacto coletivo entre as pessoas para libertar essas pessoas da opressão que causa. Imagina uma família que não consegue criar uma menina, aí essa menina fica grávida com 10 anos, 12 anos de idade, 11, 12, e aí tem um filho mal formado ainda, né? E aí a menina não pode estudar e ela vai perder a fase de educação para ficar cuidando de uma criança, e aí mais uma boca para alimentar, mais sofrimento. Foi isso que ocorreu, houve uma diminuição. Então agora eu faço o vídeo como já uma experiência que já houve a concepção dessa experiência, isso trouxe os resultados. Então agora nós fazemos um
um pacto coletivo de retirar a sensualidade, não vivermos mais com sensualidade, nem empurrando uns aos outros para o sexo, porque quem sofre são as periferias, os mais frágeis, os mais vulneráveis, as famílias sofrem demais, demais mesmo, porque nós sabemos o sofrimento humano, nós sofremos todos juntos. E, aliás, nós vamos fazer exercícios com o tempo para não sofrermos mais tanta opressão. Mas então, e o outro é você abrir mão de fazer sexo com criança, porque aí isso existe uma lei que é proibido, né? A pedofilia. E então incesto é pedofilia na maioria dos casos. E aí você tem filhos que nascem do pai, e as pessoas do mundo não sabem. E nasce de irmão, de primos, de tios, de vizinhos. Terrível isso. Porque a pessoa vai levar o trauma pela vida inteira e aí vive. Claro, ela tem a conformação, nós temos um sistema de conformação, mas o trauma segue a vida inteira. Então vamos abram mão, vamos criar um futuro diferente. E não é necessário pedir a ninguém, é pedir ao teu ser, o teu ser que é divino, para que ele abra a mão e aí ele absorva a verdadeira face de Deus em cada um de vocês, em mim também, e todos nós fazendo isso, nós reduziremos, e aí daqui a pouco serão 300 meninas, depois 200, e aí elas vão ter filho depois dos 18, 20 anos. Isso é saudável, isso é ético, isso é moralmente correto, e moralmente da questão ética, de você agir com ética, de acordo com a moral que é baseado nas leis de consentimento de meninas, que aqui no Brasil é 16 anos. Ela não pode fazer sexo antes de 16 anos. Isso é cientificamente correto. Até mesmo porque tudo bem que ela fique menstruada antes e que nos tempos antigos as situações eram diferentes. Nós estamos vivendo uma realidade de evolução, nós temos que pensar em evoluir. Vamos fazer os exercícios. E esse exercício das crianças se relacionarem, meninos com meninas, isso também nós podemos pedir a cada um de nós para que estejamos gerando em nós essa possibilidade, uma perspectiva futura, e nós vamos planejando e fazendo, e vamos ver o efeito, para que as relações possam ser sem ser por sexo. Você está junto com pessoas e ser agradável e ser maravilhoso sem ter sexo, sem precisar, porque isso separa, tira a união, tira a possibilidade de você ter uma vida mais plena. Não é verdade isso? Claro que é, vocês de mais idade sabem que é verdade. Então, criamos esses exercícios e esses aí dizem, não vou matar. Então você está se separando ali como nós estamos separando agora na questão de sexo. É a mesma coisa, você cria um local dentro de você em que esse local você está se trabalhando. E quando eu falei para políticos e pessoas ligadas ao crime, ela pode ir fazendo e vai para a cela. Só que essa cela é um ambiente dentro de você que não é uma prisão, é o inverso da prisão. Nós precisamos não ter mais prisioneiros. Então, essas crianças, dentro desse programa de você ir filmando e criando um novo relacionamento com a educação, um aprofundamento, né? O desenvolvimento de métodos vai criar uma nova sociedade. Então, obrigado por ter assistido, um abraço, um beijo para vocês, um bom fim de semana.